Boa tarde, minha gente! O TV Revista está no ar, trazendo muita cultura e diversidade capixaba para o seu sábado. Hoje vamos visitar Itapemirim, lugar de pesca, de rede no mar, de trabalho que passa de pai para filho. É a vida de pescador. E daqui a pouco, Vitória vai ser a capital nacional do cinema. Às 7 da noite vai ser aberto o 31º Festival de Cinema de Vitória. E a TV vai transmitir ao vivo. E quem abre o nosso programa de hoje são músicos de renome nacional e internacional, nas músicas erudita e popular. Vamos curtir os violonistas Fabiano Maier e Moacir Teixeira. Agora vamos pegar a estrada para Itapemirim. É o município onde existe o maior polo pesqueiro do estado e o segundo maior do país. Vamos passear por belas imagens com redes no mar e junto o homem, a tradição de família, a sobrevivência. É vida de pescador. Se não trazer o peixe para tirar a despesa e ganhar o dinheiro e levar para casa, começa a estar com suas contas. É ruim, moleza. Trabalhar. A gente trabalha reunido, a galera, tudo unido dá tudo certo. Tá sempre certo, né? Essa união que tem aqui entre vocês. A união faz a força. Profissão antiga. Depois da linha do horizonte e buscar o sustento. Conhecer o mar, o vento, as correntes. Os atalhos para encontrar os peixes na vastidão dos 160 milhões de quilômetros quadrados do Oceano Atlântico. Considerado o maior terminal pesqueiro do estado, o porto de Itaipava, em Itapemirim, é ponto de partida e também de retorno. De 400 embarcações e milhares de homens que embarcam e desembarcam todos os dias para ganhar a vida. Quando o mar ajuda, os barcos voltam carregados. Mas quando não, o que resta é ancorar, para logo depois voltar a zarpar e começar tudo de novo. Vida do pescador. Longas temporadas longe da família. A ausência se estende por até 3 meses. E o coração? Lá longe, em terra firme. Longe de tudo, de todos. Cada canto da embarcação, então, precisa ser um pedacinho de casa. E se toda casa começa pela cozinha, aqui não pode ser diferente. Com a barriga cheia, tudo fica mais fácil, né? O cardápio precisa ser bom. Eu me levanto do meu beliche 1h da manhã.
é o horário que eles saem do convés para dormir, para descansar. Aí quando eles estão indo para descansar, eu volto para a cozinha para fazer o café e já adiantar o almoço. Tem que ser a carne, né? Que deixa a pessoa mais firme, né? O peixe a gente come, mas é difícil. É a carne, o arroz, o feijão. Quando o cardume bate no espinhel mordendo os anzóis, ninguém para. 20, 30, 40 horas de trabalho no bom bordo puxando os peixes. Um soninho, quando os cardumes desaparecem, vai bem. Depois de um dia de muito trabalho, é o momento aqui de relaxar, né? Relaxar é onde que a gente descansa o nosso trabalho, para no outro dia a gente pegar de novo, porque é muito puxado, muito cansativo. É aconchegante, né? Tem ar-condicionado, né? Tem casa da gente que a gente nem tem, e aqui a gente tem, né? E esse balancinho que a gente sente aqui lá em Alto Mar é muito maior. É, do mesmo jeito, balança também. É, mas se a cozinha, a caminha são boas, dão força e descanso para ter tranquilidade mesmo, só sabendo que ali, na casa de máquinas, tá tudo bem. Se o motor parar, acabou o barco, como que é aquele desespero em alto mar, se isso acontece? Aí a gente tem que tentar resolver o problema, né? A gente já tem experiência. Mas já tá acostumado, mesmo depois de 15 anos, que o lugar aqui é bem apertado, é quente, é ensurdecedor, né? Como que fica depois a cabeça na hora que você chega, deita no travesseiro? É, a gente acostuma. A gente acostuma que depois é normal. O pescador não existe sem o barco. E o barco não existe sem o pescador. Uma parceria com a madeira, com o sal e com as ondas. Homens e embarcação. Assunto para daqui a pouco. Além das belezas do nosso lugar, eu tô aqui para te apresentar os nossos talentos. A música pegou de jeito o Pedro Ferna. Começou ainda pequeno e ele até tentou outros caminhos, tá? Economia, arquitetura, mas o coração já era da bossa nova, do jazz. Olha só no que deu. Nem pensei em nenhum momento ir para a área de cordas, né? O piano é a minha paixão. Io vado a fare un giro per la città, trovarmi con la ragazza al bar. A minha vida na música, ela começa em 1996. Minha irmã nasceu e aí ela ganhou, né? Meus pais deram aquele... É um tecladinho em forma de brinquedo. Aí eu fiz... E aí meu pai percebeu aquela coisa e falou assim, não, que bruxaria é essa? E aí me colocou na aula de piano. Io penso che vado, ma non vado. A música, ela escolhe a todos. Uma estratégia, dedicação e persistência, você vai ter resultado. Dispiace, io penso che vado, ma non vado. Dentro da faculdade de música, você descobre um verdadeiro mundo da música que ninguém te mostra, ninguém te fala antes, sabe? Network, orquestra, corrigir a tocada do piano. Começo a ouvir Tom Jobim e aprender as coisas, né? Tocando e tal. E eu fui tocado de uma certa forma. Aí eu decidi montar um trio de jazz junto com meu grande amigo e contrabaixista Henrique Mathiuzzi. Era uma coisa que me dava um prazer, me dava um desafio ao mesmo tempo, né? Porque no jazz tem muito a coisa da improvisação, né? Sempre é uma coisa diferente que eu tenho que buscar aqui com esses meus 10 dedos. Com uma intenção, cruzo uma fronteira, brilha uma estrela, surge. Muito, né, assim, nessa questão da pandemia, o ofício da produção artística foi o que mais foi afetado, assim, né? Comecei a compor, porque eu, né, nesse aspecto de não deixar a cabeça parada. Pescador do velho mar, reza pra Iemanjá, pede peixe com certeza. Essa é do Cais pra Casa, é uma música que fala do pescador do velho mar, que somos nós, né? O pescador do velho mar é a gente que a gente trampa e a gente sempre zela, reza, né, por uma melhora na qualidade de vida, mas sem perder a poesia por trás da nossa essência. O eu plural, né, que é o eu da pandemia,
Eu fiz essa divisão, né, entre o lazer, que se readaptou, entre o trabalho, a distração, que as pessoas estavam distraídas com outras causas, uma coisa maluca assim, e a saudade, um ensaio sobre a saudade, que é saudade das pessoas que estão no seu vínculo social diário, que você tá perto, mas não tá, né? O meu show de jazz não é um show bitolado ali do jazz standard, só Autumn Leaves, All of Me. Não é só esse grupo do jazz standard. Também você tem coisas do jazz brasileiro, Milton Nascimento, Djavan, alguma coisa de Marcos Valle, Azimuth. Então eu comecei a inserir as minhas composições dentro do show. Eu fui aprovado num programa do governo, né, que através da Secretaria de Cultura, que através da Secult, ela promove o intercâmbio e fui tocar em Barcelona. E nesses shows eu toquei algumas das minhas composições e algumas coisas da bossa nova. Eu quero fazer um novo jazz brasileiro e vou vir aí vai ser um álbum de 10 faixas que já estão escritas e eu vou começar a trabalhar com o Rodolfo Seymour, que vai me produzir. Vou tirar férias de mim, virar um outro ser, sem preocupações com o tempo, se o tempo permitir. Uma coisa que eu espero num futuro próximo é estar no line-up do Festival de Rio das Ostras, tocar em festivais que tenha piano no palco. E é isso, que minha música seja abraçada, seja, né, que minha música consiga tocar a maioria dos ouvidos. E é isso. Daqui a pouco, às 7 da noite, vai começar o 31º Festival de Cinema de Vitória. Um evento que está consolidado no calendário cultural capixaba pela diversidade e qualidade do cinema capixaba e nacional. Os números não mentem. É um evento grandioso pela importância e pela participação de cineastas de todo o país. O 31º Festival de Cinema de Vitória, que começa neste sábado e segue até a próxima quinta-feira, vai apresentar uma seleção de filmes que compõem as 12 mostras competitivas. O festival vai exibir 78 filmes selecionados, 73 curtas e 5 longas-metragens. Os filmes foram produzidos nos anos de 2023 e 2024 e contemplam diversos gêneros cinematográficos em trabalhos que trazem narrativas plurais sobre o Brasil. As exibições acontecem à tarde e à noite no Teatro Glória, no centro da capital. Os filmes concorrem ao Troféu Vitória em 35 categorias. A escolha dos premiados é feita pelo júri técnico do festival e pelo júri popular. 1.217 produções de todas as regiões do país foram cadastradas. 2 sessões especiais vão rolar fora da competição para o lançamento de um documentário produzido no Espírito Santo, debate sobre a presença feminina na política e a 7ª edição da Mostra de Cinema de Bordas. O evento vai homenagear em 2024 2 grandes nomes do cenário cultural brasileiro, o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos e a atriz e poeta capixaba Sueli Bispo. Ao todo, serão 81 filmes em 70 horas de programação, além de debates e atividades de formação. E eu conversei com o coordenador de produção do festival, o Guilherme Rebelo, que falou do crescimento do setor de audiovisual brasileiro e comentou sobre a abertura do evento de logo mais no Sesc Glória, Centro de Vitória. Essa longevidade do festival garante várias coisas, né? Garante que a gente tem, dentro da cena dos festivais no Brasil, a gente tem um lugarzinho lá falando, olha, esse aqui é o Festival de Cinema de Vitória e a gente faz parte dessa cadeia, de todo esse circuito. Né, a gente consegue nesse tempo todo, a gente teve uma quantidade muito grande de pessoas que estão trabalhando no cinema capixaba hoje, que passaram pelas oficinas, que passaram pelas nossas salas. Né? Eu mesmo fui uma das pessoas que acabei me formando nessa cultura do cinema brasileiro, né, que a gente geralmente não assiste nem na TV e nem na sala de cinema, né? E por conta do festival... Você que está envolvido na produção, você vê que a gente está numa fase muito boa aqui no Espírito Santo, de interesse mesmo das pessoas em terem acesso ao cinema? A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas fazendo cinema, a gente tem recebido todos os anos cada vez mais inscrições. Do começo, alguns anos atrás, a gente recebia, sei lá, 20 filmes capixabas por edição. Agora a gente recebe 70, recebe 80. A gente vai ter estreia de um longa, mais um longo, terceiro, quarto, quinto longo, não sei, já que a gente está sendo produzido aqui no Espírito Santo, que a gente lança aqui também no festival.
É uma felicidade muito grande, assim, porque a gente percebe que o cinema capixaba ele está em consonância com o cinema que é produzido no Brasil todo. Tem um homenageado também muito importante esse ano, né? A gente tem a importantíssima Sueli Bispo, que é os dois maravilhosos. Maravilhosos, até abrir espaço aqui. Até abrir espaço para esses dois incríveis atores, né, grandiosos da nossa arte brasileira. E é uma forma do festival reconhecer esses talentos. É uma honra para a gente homenagear o Lázaro, homenagear a Sueli. São pessoas que a gente convive diariamente quase, né? Tá na televisão, tá no cinema, tá no teatro. E assim, é uma honra e pensar que é um homem tão jovem, tá 46 anos, já tem uma carreira tão longa, né? Tão longa, né? A gente olha para outras carreiras e fala assim, gente, ele deve estar com 70 anos. Não, ele não está com 70 anos, só tem 46. É sobre, minha gente. Olha, pessoal, você que ficou interessado aí, junta isso a galera, sabe? Ou então vai sozinho também, vai curtir, vai assistir, vai prestigiar as obras. Vamos fazer um convite aqui que começa, então, neste sábado, certo, Gui? E a programação inteira, quem quiser saber que filme vai ser exibido, que horas, tá onde? O convite é... Este sábado, dia 20 de julho, a gente começa com a programação. A coletiva de homenagem da Sueli, às 5 da tarde, no Hub ES+. Na sequência, a gente já tem a abertura, a homenagem em si, né? E a mostra Foco Capixaba e a mostra de longas, logo no primeiro dia, inteiramente capixaba, só filmes capixabas. E uma das homenageadas dessa noite é a atriz, poeta e escritora, é a Sueli Bispo. Vamos conhecer um pouco mais dessa artista, que é baiana, mas de coração capixaba? Bora conferir o talento dela. Alma negra, alma branca e alma tem cor? Se tiver, tem a cor do sono mais profundo, onde mergulham todas as almas no dia final. Eu devo muito ao teatro, porque o teatro me salvou de mim mesma. Ela se descobriu uma atriz aqui no Espírito Santo. É capixaba de coração, como ela mesma diz. O teatro a levou para a poesia. Ou a poeta é a personagem mais presente na vida dela como atriz. É autora do livro Resistência Negra na Grande Vitória, dos quilombos ao movimento negro, e dos livros de poemas Desnudalmas e Lágrima Fora do Lugar. Eu começo com o teatro, a minha relação do meu fazer artístico, da minha trajetória, começa com o teatro e também mistura-se com a poesia e o audiovisual. E as coisas realmente, na minha vida, elas não estão separadas, né? Porque eu lembro que a minha primeira experiência no audiovisual é a partir do teatro, por meio do teatro, né? Porque no Fausto, do Goethe, que nós montamos no Teatro Experimental Capixaba, ali era um espetáculo que tinha uma fusão de linguagem. A proposta era uma fusão de linguagens, de teatro e audiovisual. Então temos um vídeo, o vídeo Fausto, que trava na peça, mas que também funciona sozinho. Chegou à TV, na novela Velho Chico, da Rede Globo. Em 2014, 2015 é que veio Velho Chico, né? Veio Velho Chico, que é... E depois do Velho Chico, eu acho que o cinema fica ainda mais forte na minha vida. Teatro, poesia, televisão e cinema. Pela atuação, ganhou prêmios ligados ao audiovisual. O primeiro foi na Paraíba. E aí se reconheceu como uma atriz do cinema brasileiro. A homenagem na Paraíba foi a primeira homenagem do audiovisual que eu recebi. Foi lá, foi fora, né? E foi logo um ano depois da novela. E aí foi muito legal. Foi o 9º Cine Congo. Congo é uma cidade lá do interior da Paraíba. E foi muito bonito essa homenagem. E foi ali que eu ganhei consciência de que eu sou uma atriz de cinema. Mulher negra, mulher, guerreira como tantas mulheres que lutaram e lutam contra o racismo, a discriminação. Na coletânea de poesia e prosa de mulheres negras intitulada De Zacimbas a Suelis, Sueli Bispo foi comparada a Zacimba Gaba, uma princesa angolana escravizada no século XVII e trazida ao norte do Espírito Santo, e que hoje é considerada pelo movimento negro símbolo de luta e resistência. Sueli é resistência, é cultura, poesia aliada à cidadania. É a força da mulher, porque é assim que se vence barreiras e se conquista espaços e voz. Que
que bom poder contar com a sua audiência, sua companhia neste sábado, dia 20 de julho, dia em que Vitória se transforma na capital nacional do cinema. Quanto orgulho dos nossos cineastas, né, gente? Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é o local de Vitória que traz na história a missão de ter sido uma fortaleza para invasores, também um clube de esporte, de festa e agora turismo? Lá tem canhão, tem bistrô, uma vista muito linda que faz parte da memória do capixaba. E agora, com a revitalização, está ganhando áreas de complexo gastronômico cultural. Sabe de onde eu estou falando? Vamos ver. Do antigo forte, sobraram apenas os canhões apontando em direção ao Morro do Penedo. Esse era um ponto estratégico na Baía de Vitória para a defesa da sede da Capitania do Espírito Santo. Construído em 1680, o Forte São João permaneceu ativo até o ano de 1888. Com as inovações tecnológicas, da guerra, balísticas, outras formas de defesa do território, essas estruturas elas já não atendiam mais. Então aí o forte ele vai ser abandonado para que então outras estruturas militares venham a nos defender. Depois que o Forte São João foi desativado, essa área ficou por mais de 40 anos sem uso. Até que na década de 1930 foi comprada pelo Clube de Regata Saldanha da Gama, que construiu aqui a sua sede social. O prédio foi construído em etapas. Essas fotos do século passado mostram como era a região na época em que a sede social do clube foi inaugurada. Ainda não existia a Avenida Mascarenhas de Moraes. O entorno do clube não era terrado. Referência em várias modalidades esportivas e na realização de eventos, o Saldanha da Gama se tornou o principal clube social de Vitória. É um conjunto tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, e que então conta, é uma das poucas edificações que nós temos aqui no estado que conta a história da arquitetura de proteção, da arquitetura dos fortes. Logo atrás, o prédio ele é mais recente, é já de 1920, 1930, e ele vai trazer uma outra história, a história do espaço enquanto clube, espaço de festas. Mas uma das marcas deste prédio, do clube, na verdade, foram os bailes de carnaval que aconteciam neste salão, que recebia uma decoração especial para receber os foliões. Esses cartazes são o registro desse momento histórico, dos antigos bailes que movimentavam a cidade. Quantos momentos marcantes já aconteceram aqui. Revitalizado recentemente e mantendo suas características originais, o salão terá uma nova função. O que já está funcionando a todo vapor no prédio é esse bistrô logo abaixo do salão, com uma vista privilegiada em um espaço que remete à memória afetiva dos capixabas. Tem a parte da manhã, que eu tenho café da manhã, depois eu tenho o pessoal que vem para o almoço, tem a parte da tarde do brunch, que é bem bacana, porque esse público parece que é o público mais nostálgico, Eles vêm aqui, vêm senhoras de idade, um grupo de amigas, e vêm aqui recordando os tempos áureos que elas viveram quando era clube, e isso é muito legal. O antigo Saldanha da Gama está em um processo de transformação. Agora é a Casa do Turismo Capixaba, um complexo gastronômico que abriga também a Secretaria de Estado de Turismo e promete ser um novo ponto cultural da cidade. A Casa do Turismo ela tem espaços gastronômicos como bistrô, cervejaria, tem a Secretaria de Estado de Turismo administrando o salão que vai voltar a ser um espaço de eventos para a sociedade, eventos corporativos, Nós vamos ter num futuro mais à frente o espaço de memorial do Forte São João para resgatar essa história do forte para a sociedade, um espaço de artesanato, então quer dizer um mix de atividades que pretende abrir o espaço Saldanha para a sociedade. Que passeio gostoso, minha gente! Olha, a gente volta a falar agora do Festival de Cinema de Vitória. Um evento que reúne produções capixabas e nacionais de primeiríssima. A cidade, como eu falei, se transforma na capital nacional do cinema. E o assunto agora é a 13ª edição da Mostra Foco Capixaba. Aqui é Valdir II, curador do 31º Festival de Cinema de Vitória. Junto com Flávia Cândida, a gente montou a Foco Capixaba esse ano. Na Foco, a gente focou, o trocadilho, a gente olhou muito para as questões culturais do estado. A gente queria mostrar ali pontos de cultura
como se fosse um quadro, sabe? Montar uma montagem de um vestido, sabe? Você pega um tecido, experimenta, pega um molde, experimenta. Então a gente focou mais ou menos nisso. E nesse contexto de olhar documentários, animações e colocar isso, essa diversidade da cultura capixaba e essa janela para a cultura capixaba, que é muito importante a gente ter. Por isso que o Foco Capixaba é tão relevante hoje em dia, né? Então, um abraço aí pro pessoal da TV, um abraço para os exibidores e bom festival. No nosso estúdio, essa semana, vieram 3 realizadores do setor audiovisual que estão participando da mostra Foco Capixaba. Vamos conhecer as obras de cada um e ouvir o que eles disseram sobre. Mulheres Maratimbas, ele fala sobre um Brasil profundo que existe no Espírito Santo. A nossa vila de Porto Grande, divisa de Guarapari com Anchieta, tem mulheres inarredáveis, mulheres maravilhosas, que são matriarcas da cultura capixaba e que vão falar pra gente nesse filme sobre a fundação da vila, num filme sobre mulheres, numa vila fundada por mulheres, filmado por mulheres. Após a Segunda Guerra, nos anos 40 e 50. Nesse período, Estados Unidos criou o Projeto Manhattan, de desenvolvimento de armas nucleares. O meu filme é basicamente um convite para a gente fazer uma imersão no Rio e uma imersão na mata. Então é um filme 100% gravado nesse ambiente, nessa Mata Atlântica de João Neiva. Foi desenvolvido todo na minha cidade e ele surge a partir de uma figura... todo mundo aqui já brincou de imaginar figuras na nuvem, né? Então, o meu filme ele surge dessa imaginação, da possibilidade da gente imaginar figuras, mas é uma figura muito clara. Existe uma raiz de uma gameleira que forma exatamente um dinossauro, assim, bem na beira do rio, e o meu filme surge a partir dessa figura, né? É tão incrível que tem até um espaço de olho, assim, um buraco, como se fosse um olho mesmo do dinossauro. E aí me veio a questão, falei, e se fosse possível despertar essa figura, que pra mim parece um guardião da mata, um guardião da natureza. Foi daí que surgiu a Pedra Lascada, que é a ideia de encaixar essa pedra no olho do dinossauro, esse dinossauro ganha vida e ele concede poderes para quem despertou ele. E quem faz isso no filme são 3 crianças e o restante aí eu não posso dar spoiler, mas a gente vai ver um pedacinho. Olha, meninas, que eu achei. Fala Avô é uma homenagem ao meu avô, Domingos Nascimento, que faleceu em agosto de 2020 durante a pandemia. Então, durante esse tempo de luto, eu resolvi fazer uma animação para contar a minha história com ele e a angústia da distância, de ficar afastado dele. Ele já morava em outra cidade e tinha toda a dificuldade já normalmente, mas ficou ainda mais difícil. Então eu quis contar essa história em forma de animação porque para mim é uma das formas mais suaves de contar uma história para um público de forma geral, sabe? Mais cedo eu estava tentando consertar o videocassete para ver umas gravações antigas. Viu? Eu sabia. Olha, e amanhã tem muita coisa rolando na Sala Carrier Lindenberg, a partir das 2 da tarde, na 9ª Mostra Mulheres no Cinema. E às 4 da tarde vai acontecer a 6ª Mostra Do Outro Lado, Cinema Fantástico. Já na Sala Marian Calixte, também amanhã, os cinéfilos podem acompanhar aos curta-metragens da 14ª Mostra 4 Estações e da 9ª Mostra Cinema e Negritude. Vamos prestigiar, minha gente, é o cinema aqui no Espírito Santo. E o que será que está rolando nas salas de cinema? O que tem de estreia por aí? Conta pra gente, Cariana Ferreira. Ei, gente, tá no ar mais uma agenda de cinema, então pega a pipoca e vamos começar essa sessão. Julho é o mês das férias escolares e por isso o Cine Metrópolis será ocupado por produções destinadas para os públicos infantil e juvenil. E para dar início, vamos de estreia. Marraia, do diretor capixaba Diego Scarparo, é um longa infantil que se passa em Cachoeiro de Itapemirim e conta a história de Marcelinho, que está prestes a enfrentar o maior desafio da vida, uma competição de bolinha de gude. Outro filme
filme que está em cartaz no Metrópolis é a animação Teca e Tuti, Uma Noite na Biblioteca, dirigido por Thiago Lima, Eduardo Perdido e Diego Doimo. Nessa aventura, conhecemos uma pequena traça que decide contra o destino e, ao invés de comer os livros, ela passa a ler. Cada pedaço de papel que a gente come é um pedaço da história que vai embora. Eu nunca mais vou comer um livro. Indo para o Cine Jardins, estreia o drama Rápido, de Iris Kalterbach. Na trama, uma parteira está passando por momentos difíceis que fazem com que ela se dedique menos ao trabalho e tome algumas decisões erradas. J'ai pas de famille. Ma seule famille, c'est mon ami Salomé. Je suis sage-femme. Elle était très douce avec les mères. Fica de olho na telinha da TVE, que tem muita coisa acontecendo. E a gente vai te deixar por dentro de tudo. Até porque a TVE é sua, é pública, é dos capixabas. E neste sabadão, minha gente, além de curtir a cultura do Espírito Santo, os filmes, tudo que tá rolando por aí, você também pode curtir o esporte aqui na TVE ou no estádio, né? Chega mais pra contar pra gente, Isabela Toscano, onde a bola vai rolar neste final de semana? Boa tarde. Boa tarde, Luana. Boa tarde pra todo mundo. Vai rolar em Barra de São Francisco, tá? A gente tá no fechamento de rodada da Série D, última rodada pra definir nessa primeira fase quem avança para a próxima fase. Os capixabas ainda estão na briga, estão decidindo ali no 4º lugar do grupo deles. E a gente vai ver. A TVE transmite hoje, inclusive às 3 da tarde, Real Noroeste e Itabuna, lá em Barra de São Francisco, como eu falei. O Real, ele está na 5ª posição com 16 pontos, precisa ganhar a qualquer custo e ainda torcer para o Serra perder contra o Audax no jogo que vai acontecer no mesmo horário. Aí ele consegue se classificar em 4º. Quem se classificar ali em 4º, seja o Real ou seja o Serra, enfrenta o Brasiliense, que foi o primeiro do grupo 5. E a gente traz essa emoção para vocês e, assim, torce para os capixabas também. Então, só reforçando, às 3 da tarde desse sábado, a gente transmite Itabuna e Real para vocês na telinha da TVE. Perde não. Mais uma dica aí para você ficar o sábado juntinho da gente. Obrigada, viu, Isa? Bom sábado, bom final de semana para você. Olha, vamos retomar agora a nossa viagem ao município de Itapemirim, lá no litoral sul do Espírito Santo. Agora, a gente vai mostrar como são feitas as embarcações. É um trabalho que também passa de pai para filho, de geração em geração. E se tem rede no mar, tem vida de pescador. O homem, o navio, o peixe. Para a maioria desses pescadores, é aqui no estaleiro naval de Itaipava que tudo começa. Madeira sendo transformada em barco, grandes ou pequenos, que depois vão ganhar os mares e também descansar na maré. É pelas mãos do seu Leonir que as coisas aqui ganham forma e vida. Filho e aprendiz de um mestre carpinteiro naval, já são mais de 30 anos construindo barcos, ofício artesanal que aprendeu com o pai. Prática mesmo, não tem estudo de nada não, é só experiência própria mesmo. É a ferramenta que fala e o miolo, né? Hoje no estaleiro, uma dezena de embarcações está sendo reformada ou construída. O maior deles é imponente, chega a mais de 20 metros de comprimento, podendo pesar até 80 toneladas. Eles falam o tamanho. Eu quero um barco de 20 metros, por exemplo. A gente já sabe a largura, a altura, o que vai fazer. E aquelas tábuas que vocês estão vendo ali não é nada reto. Ali é desenhado dentro de uma régua estreitinha. A gente desenha com compasso, esquadro, giz, né? A gente desenha ela e leva ela no lugar. Grampeada, ela fica certinho, como vocês estão vendo ali. Mas tudo é sempre fácil para quem só olha e não faz nada, né? A verdade é que para alguém construir um barco que não afunde, precisa remar muito. Para o bichão ficar pronto para encarar o mar, só com carpintaria naval especializada, passada de geração em geração. Quando eu nasci, já encontrei meu pai nessa profissão, né? E hoje tem... Eu sei que eu sou o filho homem mais velho da família, da minha linhagem vai acabar. Porque o meu filho, que é carpinteiro, tem 2 filhas, não tem filho homem, né? É lixa pra lá, lixa pra cá, poeira subindo. Vem o pessoal da carpintaria, faz a parte da madeira, aí vem o pessoal da calafetagem, que faz a parte da cola, todo esse processo de vedação do barco. Depois a gente vem com a parte de lixamento, tratamento e da estética e a pintura.
E o nome do barco é escolhido como? O nome do dono é Tiago. Aí eu fiz usei uma brincadeira que não foi bem uma brincadeira, foi uma realidade. Eu perguntei a ele se alguém chamasse ele de filho do trovão, o que ele faria? Ele disse que ele não é filho do trovão, ele é filho de Deus. Eu falei, mas se chamasse você filho do trovão? Aí ele ficou sem muita resposta. Eu falei, mas você é filho do trovão, porque Tiago quer dizer filho do trovão. Então ele disse, então eu vou botar esse nome no barco, filho do trovão. E foi essa história mesmo, Tiago? Foi essa história mesmo, e pegou numa pegadinha, nem estava ciente disso, mas só que ele chegou com essa, explicou para mim o que significava, aí buscou no grego, aí traduziu para mim que filho do trovão significa Tiago. Se a escolha do nome é engraçada, construir uma embarcação é coisa séria. Afinal, quando em mar alto, a solidez ou a falta dela pode ser tanto vida quanto morte. Há alguns que dizem que a água não tem um fio de cabelo para se segurar, né? Como eu também passei muitos anos passando por isso, sem ter um fio de cabelo para se segurar. Então a gente procura a fazer o melhor possível para que um barco desse não sofra nenhum dano, não soltar uma tábua, né, para não haver um naufrágio, né? Luiz Carlos sabe bem como o oceano pode cobrar um preço alto de quem se aventurar por suas águas. Ele é um sobrevivente. Foram 2 dias à deriva no mar, agarrado em uma boia. Ainda está no meu psicológico, né? Sofro muito com isso aí. Vem um pouco da emoção agora aqui em mim, porque perdemos 2 colegas, perdemos o Diego, que viajou pela primeira vez de Natal para Santa Catarina, muito feliz da vida, com a família, respondendo que era o sonho dele trabalhar em Santa Catarina conosco. Mas infelizmente no primeiro embarque dele, ele estava comigo, né? E aconteceu a fatalidade de nós ser interrompido ali com um ciclone extratropical que sempre dá naquela área. E fomos ao naufrágio, né? E morreu 2. Morreu ele, o Diego, meu parceiro, e morreu também outro colega nosso também, que foi o contramestre, que era jovem também, e morreu também. Com os pés em terra firme, Luiz sabe que a vida lhe deu uma nova chance. Mas como precisa sobreviver, voltou para o mar. Para mim, a minha carreira já era para mim parar agora, mas ainda estou dando uma pescariazinha ali e tudo, mas estou com um problema psicológico da questão do naufrágio, que ainda está recente, vai fazer 1 ano agora, né? O ano passado. O mar é vida e a morte. Pesadelos para alguns e sonhos para outros. Henrique não vê a hora de colocar o barco recém-chegado do estaleiro na água. Foram 6 anos de espera e quase 3 milhões de reais investidos. É um orgulho, né? Saber que hoje ele está aí, está pronto para navegar, e eu me sinto assim realizado, né? De construir uma ferramenta dessa, né? É uma ferramenta de trabalho, né? E se o Henrique logo parte, vamos voltar para o Guadalajara. A vida no cais não para, é movimento. E mais um barco despejando peixes, muitos peixes. No porão, abarrotado, 6 toneladas de pescado. Cara, mas chegou um peixão aqui. Que peixão é esse aqui? Esse é o cação azul. É o tubarão. Ele chega no máximo até 3,5 metros. E olha só, eu queria saber mais ou menos quantos peixes que vocês conseguem descarregar aqui num dia normal. Uns 300 peixes. É peixe pra caramba. 3 horas, 4 horas de descarga, né? Tirando peixe direto. Peixe no cais, peixe na mesa. Colocando o alimento no prato e alimentando as pessoas, dá para pensar. A vida de um pescador não é fácil. É garra, dedicação, força, coragem, trabalho árduo. Uma batalha incessante do homem com o mar. Minha gente, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveita muito o seu final de semana, curta as opções aqui do Espírito Santo e eu te espero segunda-feira, no mesmo horário, 12h45. Combinado? Vamos terminar o programa ao som de música? Hepta Sopro para vocês.